Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se vocês estão gostando dos vídeos, peço que se inscrevam, ativem o sininho e também curtam para eu saber que os vídeos estão bons, né? Que vocês estão gostando e querem mais conteúdo no canal. Hoje eu trago para vocês o livro da Shirley Venâncio, Da Ansiedade à Iluminação. Muito legal, viu esse livro? Acabei de ler, li hoje aí mais de 100 páginas, né? Li a tarde inteira, tá? E terminei aí a leitura do livro. O livro tem 230 páginas. Então, pessoal, eu agradeço também os novos inscritos, tá? E todos os inscritos do canal. Sejam bem-vindos. Vamos crescer juntos nos conhecimentos da espiritualidade. Tem um livro da Shirley Venâncio. Vamos ao livro. Eu anotei, tá, pessoal? Ansiedade e Iluminação. Eu anotei aqui para não me perder, que é bastante coisa, tá? Então vamos lá. O livro é uma autobiografia espiritual da Shirley, onde vemos a importância da confiança na espiritualidade. Ela segue também bastante a intuição dela, tá? E as coisas vão dando certo, vão se encaixando, a gente vai vendo ali que a espiritualidade está sempre nos bastidores acompanhando a Shirley. É muito legal, tá? O que eu falo para vocês? Na minha vida também passei muitos momentos assim, que foi bem difícil. E só que a espiritualidade estava ali nos bastidores. E todos nós temos nossos mentores, nossos guias que nos ajudam. Se a gente confiar, a gente vai ver que as coisas vão dar certo. A gente tem que confiar, pessoal. E às vezes também buscar, é lógico, ajuda, tá? Dos psiquiatras, dos médicos, assim como a Shirley também buscou. Eu vou contando aqui a história dela e vocês vão ver certinho. Então é muito interessante. Ela confiou, mesmo nos momentos mais difíceis. Teve momentos que ela estava sem dinheiro, que as coisas, a razão, a cabeça dela, né, a mente, pensando, parecia não haver saída para a situação, parecia que não ia dar certo. E deu certo, tá, pessoal? Isso tudo aí com confiança na espiritualidade. No livro, ela conta que ela teve burnout. Então ela teve o burnout. O que é o burnout? Burnout, você não consegue trabalhar. Então você passa um período que você adoece ali, né, e não consegue mais executar o seu trabalho. Tem diversos sintomas. Nisso ela acabou sendo afastada da empresa e depois ela pediu demissão da empresa. Era uma empresa muito boa, porém ela mesmo que não estava bem e ocorreu isso, tá? Parecia improvável que a Shirley fosse se tornar escritora. Ela queria ser escritora, tá? E aconteceram também algumas situações, experiências espirituais, né, que foram acontecendo com ela, guiando ela, neste mesmo momento que ela não estava bem. A Shirley, ela teve uma amiga que incorporou um espírito ali. Quando a pessoa, o médium, incorpora o espírito não entra no corpo da pessoa, tá? O espírito fica do lado, mas passa ali a mensagem através da pessoa. O que esse espírito falou ali para a Shirley, que era o mentor dela? Falou o seguinte, que a Shirley tinha que confiar que ela ia ser uma escritora de sucesso, confiar na espiritualidade, né? Deu todas essas orientações para ela, que era para ela escrever um livro, que é este livro aqui. Uma segunda coisa, no segundo momento, acho que eu lembro não foi no mesmo momento, mas o mentor dela falou também através dessa amiga dela, que a mãe dela não estava bem, certo? Só que a mãe dela já tinha falecido há 9 anos. Então a Shirley ficou desesperada, falou, mas a minha mãe, eu achei que a minha mãe está bem, afinal a mãe dela tinha em vida física esquizofrenia. Então a Shirley ficou desesperada, falou, não é possível que a minha mãe não esteja bem, né? Falou, agora minha mãe está livre desse problema, da esquizofrenia. Ela acreditava sim no plano espiritual, mas acreditava que a mãe dela estava bem. E aí foi passada essa informação para ela, que ela, depois que a mãe morreu, falou, eu tive uma mãe com esquizofrenia, então eu não cuidei de mim, né? Que ela ficou cuidando muito da mãe e tal. Mas a mãe tinha muito amor por ela e ela pela mãe ao mesmo tempo. Então as duas se davam muito bem. Só que ela tinha aquele medo da mãe dela ser internada, ela procurava não
atrapalhar a mãe, não perturbar a mãe em nada, com medo que a mãe dela fosse internada, tá? Que foi várias vezes por ano, né? Então, nos últimos tempos, a mãe dela nem era internada mais, sabe? A mãe dela ficou bem. A Shirley, nesse período que ela não estava bem, ela teve uma projeção astral, que ela chama de desdobramento, que para ela na hora parecia um sonho, mas não era sonho, né? Então ela estava do outro lado, ela viu um médico que cuidou da mãe dela, desde que ela era pequena, ela sempre acompanhou a mãe dela nas consultas e procurou ajudar a mãe dela nas consultas. Esse médico tratou da mãe dela sempre. E esse médico apareceu nesse sonho, que era uma projeção astral, pediu para ele um remédio que ia ajudar ela, porque ela está tomando muitos remédios tarja preta e tudo, e ela não estava melhorando, ela estava com ansiedade, estava com burnout, ela estava mal. Então esse médico falou para ela que o remédio era o yoga, que é uma, né, meditação com o yoga. Então a Shirley falou, não, eu quero o remédio. Qual que é o remédio? O médico repetiu, yoga. A meditação é muito legal, tá, pessoal? Tá, eu quero vir a praticar meditação. Com a meditação, até ela fala no livro que a gente consegue comunicação com os mentores espirituais e tudo, é muito bom. Fora isso, a mãe dela também estava ali naquele sonho. Tá? Sonho, não era sonho. Nisso, a Shirley voltou, né? E ela começou a procurar a meditação, começou a procurar meditar. Após isso, o que ocorreu? Após isso, ela teve um encontro com a mãe dela. Ela em corpo físico mesmo, tá? Ela encontrou a mãe dela. E a mãe dela, eu não vou contar como experiência, né? Vocês podem ver no livro, se vocês quiserem adquirir o livro. Mas foi bem legal. Ela conversou com a mãe dela, ela ouviu, né? Ouviu a mãe dela, trocaram muitas experiências, ela teve o colo que ela nunca teve da mãe, porque embora as duas se amassem, né? A mãe dela sempre tinha a doença, né? Esquizofrenia. Que a mãe dela fala que foi um presente, na verdade, porque a mãe dela pôde quitar débitos passados e pôde ensinar a Shirley o amor incondicional, a empatia, o amor incondicional. Então, pessoal, veja bem, ela teve esse ganho, né, da mãe dela ter essa doença, porém ela desenvolveu o amor incondicional, a empatia, tudo. Deve ter sido, logicamente, muito difícil para ela. Porém, prosseguindo, a mãe dela deu o colo daí, e nessa parte experiência espiritual, que é o colo que ela nunca teve. E outra coisa que a mãe dela, também as duas se perdoaram, tal, e foi uma linda experiência. Ela pôde ver a mãe dela também. Foi bem legal. Vocês lendo o livro, vocês vão entender como aconteceu toda a experiência. Que mais? Vamos lá. Vamos me guiar aqui pelos escritos. Após isso, pessoal, no livro vão acontecendo muitas coisas que você percebe a espiritualidade nos bastidores controlando tudo, tá? Para que as coisas dê certo. A mãe tinha escutado ela falar, né, que ela nunca cuidou dela, pois cuidava da mãe, que ela teve uma mãe esquizofrênica, então a mãe ficou mal. E ela precisou, a mãe dela ficou mal de ouvir isso, né, depois que desencarnou. E aí elas se perdoaram ali e tudo passou a dar certo, tá? Foi bem legal a experiência. E uma coisa que eu gostei bastante no livro é isso da confiança na espiritualidade. Que a espiritualidade está guiando tudo, né? Então, muitas vezes a gente aqui no físico, a gente tem que se preocupar com o presente, né? A preocupação que a gente tem, muitas vezes, de que as coisas, achando que as coisas não vai dar certo, tudo acaba atrapalhando, entendeu? Esses fluidos aí acabam fazendo a situação mais difícil. Então, se a gente confiar, a gente saber que a espiritualidade está agindo, está cuidando, isso é uma coisa que faz muito bem pra gente, tá? Achei muito legal isso. E tudo foi dando certo, né? Ele fala também que esse livro ajudará as pessoas, tá?
pessoas a não perderem suas vidas, né? Creio assim pela questão mesmo da espiritualidade, de saber que tem alguém cuidando da gente, que tem um plano espiritual cuidando da gente. A Shirley também buscou ajuda de médicos, né, do plano físico aqui. Ela buscou, logicamente, né, de um psicólogo, né, que era um psicólogo transpessoal, que também entendia de espiritualidade, e médicos espíritas também. O que eu penso sobre isso? Eu penso que os médicos não devem, assim, não devem logicamente falar de religião, tá? Agora, se o paciente, eles devem ser neutros, tanto médico quanto psicólogo. Aqui no canal eu vou falar só de espiritualidade, né? E vou falar também da hipnose, que eu vou fazer umas hipnoses aqui também, e falar algumas coisas da hipnose que é bem legal. Mas não vou falar de psicologia, tá? Porque assim, eu estou estudando a psicologia, mas aqui eu só falo da espiritualidade, tá? Agora, quando o profissional, quando a paciente, ela acredita na espiritualidade e vai falar da espiritualidade, o médico não vai poder, logicamente, desmerecer o que ela está falando, certo? É lógico, né? Se o médico for espírita, vai saber guiá-la melhor também. Então é nesse quesito, né? Eu acredito muito na espiritualidade, tenho as minhas projeções astrais, quero um dia ser psicólogo, lógico, mas ao agir com o paciente eu vou agir neutro, tá? Se, né, um dia que eu me tornar psicólogo, vou agir neutro, não vou falar de espiritualidade nem nada, tá bom? Então só para saber que assim, foi importante esses médicos na vida da Shirley e ela conseguiu melhorar, graças a Deus, ela melhorou, hoje ela dá palestra, ela cita que ela teve a iluminação dela, tá? Então assim, ela fazia as meditações, teve várias experiências espirituais, se desdobrava com as meditações, né? Desdobramento é um termo espírita para projeção astral, tá? Então a Shirley conseguia se desdobrar e conseguia ter as experiências com o mentor. Tem algumas coisas no livro que é citado que ela foi alguém tal, não vou citar exatamente aqui, mas que ela foi alguém tal, eu acho que isso é simbólico, que ela tenha sido esse alguém, que é mais a energia que... Porque muita coisa da espiritualidade vem de forma simbólica, tá? Então, creio seja a energia que ela tem, né? Que ela tem, que seja uma energia muito boa. Então é isso, pessoal. O livro é fantástico, é muito bom. Gostei muito do que fala, né? E ela conseguiu se tornar escritora e teve as pessoas que ajudaram ela, né, que inclusive eram donos lá da empresa que ela trabalhou e tal. Então teve toda uma coisa da espiritualidade que já veio programado, né, para dar certo ali, e mostra como foi acontecendo as coisas nas datas, nas intuições que ela tinha. Então essa intuição, né, tem a intuição, às vezes o mentor sopra pra gente as coisas também, entendeu? E legal também os médicos conseguiram tratar dela, né, e ver ali que era uma experiência mediúnica. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos junto, aprendendo mais e mais. Esse daqui é o livro da Ansiedade, Iluminação, da Shirley Venâncio. Muito obrigado, Shirley, por me permitir gravar o livro. É fantástica a experiência, né? Ver que é possível superar a ansiedade e atingir a iluminação, da nossa amiga Shirley Venâncio. Muito obrigado e até a próxima. Paz e luz a todos. Muito obrigado.